diversas parábolas, né, que envolvia dinheiro, mas até que Jesus falou assim: eu vou falar outro tipo de história. E Jesus contou essa história, né, de um homem rico, um homem que vivia dos seus luxos, dos seus prazeres. Quem sabe esse homem rico, meus amados irmãos, ali tinha prazeres na carne, né, prazeres de várias mulheres, prazeres em dinheiro, tinha uma casa de luxo, um carro de luxo. Muitas das vezes, meus amados irmãos, esse rico passava perto de uma pessoa que não tinha a riqueza que ele tinha, mas com uma soberba muito grande no seu olho e dentro do seu coração. Eu creio que muitos dos meus irmãos aqui conhecem pessoas assim. Mas, meus amados irmãos, não é só a riqueza que soberbece o homem, mas nós mesmos, meus amados irmãos, por muitas das vezes estamos com essa soberba de riqueza, mas não riqueza do dinheiro. Uma riqueza, quem sabe, de uma mágoa, né? De uma tristeza que vem de muito longe, ou muitas das vezes até uma enfermidade, às vezes que assola nós, e nós não temos coragem de pedir misericórdia para o Senhor Jesus. Essa também pode ser uma riqueza que pode estar guardada dentro de nós. Uma riqueza que às vezes o dinheiro não fala mais alto, mas a ambição, o egoísmo, né? Aquilo que não devia de falar, mas muitas das vezes nós falamos. E ali Jesus contando essa parábola para aquele povo, ele falou assim: esse rico tinha de tudo, mas também na porta da casa dele tinha um homem, presta atenção, meus amados irmãos, chamado Lázaro. O rico não tinha nome, era só rico, mas o mendigo tinha um nome chamado Lázaro. Isso, meus amados irmãos, se o Espírito Santo já me revelasse essa palavra até aqui, eu já sairia muito feliz daqui. Glória a Deus, aleluia. Porque, meus amados irmãos, Jesus vai vir do alto do céu e vai pegar só os que têm nome. Mas como assim, irmão? Só aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Só aqueles que pediram para Ele assim: Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Naquele exato momento Ele escreve o teu nome lá. Naquele exato momento Ele escreve o meu nome, Valdirei, ou não sei o nome dos irmãos. Porque não adianta ter bens, ter fama, ser famoso e não ser conhecido naquele grande dia. Rico, ele era muito rico. Quantas pessoas, né, pregam riqueza, pregam bens materiais, mas parece que Jesus aqui falou o contrário. Parece que Jesus aqui falou que foi o Lázaro para o céu. Mas irmão, você quer que nós seja mendigo? Não é essa questão de ser mendigo. Mas mendigo tinha Jesus no coração e tinha o nome dele escrito no livro da vida. É o que nós temos que procurar, meus amados irmãos, estar com o nome escrito no livro da vida, não com o nome escrito em documentos terrenos, não com o nome escrito na boca do povo, falando ali a fulano, ali a ciclano. Não, isso não vai adiantar naquele grande dia. Dinheiro nenhum vai passar pelaquela porta naquele grande dia, fazer você passar pelaquela porta, mas sim a tua humildade, a tua sabedoria de ler a palavra, interpretar e aceitar Jesus. Isso que vai fazer nós entrar no reino do céu. Como Lázaro, né? Ele sofreu, Jesus falou assim, ele sofreu tudo aqui nessa terra. Ele andava na casa daquele rico, de porta em porta, na casa do rico, e ali, naquele exato momento, ele via que estava sobrando abundância na casa do rico, mas ele não invadiu aquela casa. Jesus não falou que ele invadiu. Ele comia as migalhas que caíam no chão. Aquele rico, aquele pobre mendigo, Lázaro, ele, além de ser mendigo, ainda era cheio de feridas no corpo, que até os cães vinham se aproveitar daqui. Quantas das vezes, meus amados irmãos, a gente está batido nessa terra? Quantas das vezes a gente está com a cabeça baixa, angustiado,
Porque não adianta falar que servo de Deus não tem angústia. Cara, nós temos. Nós estamos na terra. Mas quantas vezes a gente está ali, às vezes com a enfermidade, ou uma vez na vida pessoal, na vida do casamento, ou na vida de filhos na casa, que está dando alguma dificuldade, ou às vezes um filho na droga. Quantas vezes, meus amados irmãos, você com a enfermidade, você chega lá, o filho de Satanás, e fala assim: a intenção é piorar. Teu filho está na droga, ixi, a intenção dele é piorar mais ainda. Você quer ver se ele andar com fulano? Você quer ver se ele andar com ciclano? Nossa, você está com enfermidade? Meu Deus, eu tinha uma fulana que tinha uma enfermidade dessa e morreu. Nossa, você está com um problema na vida de casamento? Não vai passar isso aí. Mas eu falo para você essa noite, meus amados irmãos, quando alguém me falar essas conversas, repreende em nome de Jesus. Fala assim no seu coração, se você não tiver fôlego ou força para falar alto, fala assim: está repreendido em nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor Jesus, Ele cura, Ele nos limpa das doenças antigas, Ele limpa os nossos casamentos, Ele limpa, meus amados irmãos, tudo aquilo que é sujo. Mas ali o rico não se importava, né? Como as pessoas não se importam, muitas das pessoas não se importam conosco. Não se importava. O rico não se importou com Lázaro. Mas ele tinha o mais importante, a honestidade na vida dele. Ele não era ladrão, porque Jesus não falou que ele era ladrão. Ele podia mendigar, mas ele não era ladrão. Mas bem, foi um dia que, como eu falo para todos, meus irmãos, nenhum de nós foi feito para semente aqui nessa terra. Nós vamos crescer, dar nosso fruto e temos que sair dessa terra. Ali Lázaro partiu dessa terra. A Bíblia diz que os anjos veio buscar Lázaro. Os anjos veio buscar Lázaro. Por quê? Porque Lázaro tinha no coração dele Jesus Cristo. Ele sofreu nessa terra, mas Jesus Cristo estava dentro do coração de Lázaro. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. E o rico também morreu. Aquele rico egoísta que achou que um dia não ia morrer, ele morreu. E eu creio, meus amados irmãos, que foi aquela carreada para o cemitério, né? Chegando lá, já começaram a se brigar entre um e o outro, quem quer ficar com a herança. Eu creio que aquela carreada para querer se mostrar, né? Alguns foram para falar: nossa, eu fui no velório de fulano, no velório de ciclano, para querer se aparecer, né? Mas não adiantou nada, meus amados irmãos. Aquele rico deu uma mina, uma fortuna de dinheiro. Ele morreu a mesma coisa. Só que o problema é que o nome dele não estava escrito no livro da vida. O problema é que o nome dele não estava escrito. Quando eu falo, meus amados irmãos, que nós temos que aceitar Jesus enquanto temos tempo, enquanto nós temos fôlego de vida. Quando eu falo isso, meus amados irmãos, a gente temos que levar a sério. Temos que levar a sério, porque se nosso nome não estiver no livro da vida, vamos acordar e abrir o olho lá no Hades, aonde foi parar o rico. Ei, meus amados irmãos, muitas igrejas não pregam essas palavras. Muitas igrejas, se você for pregar, e você pregar isso aqui que Jesus pregou, eles vão falar assim: não pode, meus irmãos, você tem que pregar a palavra de bênção, porque essa palavra vai expulsar o povo. Misericórdia. Que preocupação que estão com a alma do povo. Qual que é mais a preocupação nossa? Bens materiais ou a nossa alma? Dentro de nós temos uma alma que nós temos que conservar ela. Nós, não é o outro. É nós que temos que conservar para ir morar no reino do céu. Porque ali, meus amados irmãos, pode ter certeza que alguém pregou para aquele rico. Alguém falou para ele: você se arrependa. Vocês podem ter certeza. E quando ele abriu o olho, meus amados, ele estava lá naquele lago de fogo, aonde estava queimando, ele não aguentava. E quando ele se deparou naquele lugar, pode ter certeza que ele falou, que ele já lembrou: alguém falou deste lugar para mim. Alguém me explicou
este lugar. Você imagina, meus amados irmãos, você está aqui conversando nesse exato momento, e você fechar o olho, e você aparecer lá, cheio de fogo. Cheio de fogo. Foi Jesus que falou, não foi homem. Aqui não foram os apóstolos, nem foram os apóstolos, guiado pelo Espírito Santo que falou, foi o próprio Jesus. No Hades, ergueu o olho lá para cima assim, ó, e viu uma luzinha, e viu o pai Abraão. Por que pai Abraão? Porque aqui ele estava no Velho Testamento, do Abraão ainda, o próprio Jesus falando. E ele viu o pai Abraão e Lázaro. Na hora ele gritou. Mas irmão, mas será que não tinha uma chance de ele não saber quem que a palavra? Não. Como é que ele conheceu o pai Abraão? Assim é nos dias de hoje. Aquele que morreu sem Jesus, meus amados irmãos, ele vai abrir o olho no inferno e vai ver Jesus e vai falar: Senhor Jesus, me tira eu daqui, me tira, porque eu não aguento mais ficar aqui nesse fogo. Mas aqui o rico falou assim: pai Abraão, me socorre, peça que Lázaro. Como ele sabia que Lázaro? Porque ele estava vendo Lázaro. Peça que Lázaro. Como é que ele sabia que o Lázaro se chamava Lázaro? Engraçado, né? Então com certeza que ele passava na frente de Lázaro lá mendigando, né? Quando ele estava na terra e via. Você já pensou? Eu creio, meus amados irmãos, que vocês conhecem ricos aí que são famosos por aí, e que às vezes te conhece, mas muitas das vezes ele passa perto assim, ó, e não te conhece, como ele fez com Lázaro. Ele passava perto de Lázaro, mas ele sabia que o nome dele era Lázaro. Ele sabia, porque quando ele estava no Hades, ele viu Lázaro, e ele falou assim: pensa que Lázaro. Aí, quem que estava mendigando? Quem que estava mendigando agora? Não era Lázaro mais, porque Lázaro estava com o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Lázaro estava com o nome registrado no livro da vida. Ele estava com o pai Abraão naquele exato momento. Naquele exato momento, o pai Abraão estava abraçado com ele, ele estava em paz. E ele falou assim: pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo dele e venha refrescar a minha língua. Meu Deus, molhar a ponta do dedo, meus irmãos. Não cobre molhar a língua. Você já parou para pensar o que é, o quanto que era quente, o quanto uma gota d'água ia satisfazer esse homem? Ele podia pedir um copo, mas para ele uma gota d'água já era suficiente. Uma gota d'água já era suficiente pelo tormento que ele estava vivendo naquele exato momento. Mas o pai Abraão falou assim: não pode. Meu Deus, você já imaginou você estar num lugar, vamos falar da terra mesmo, num lugar bem horrível, que você estiver muito apuro e você precisar de uma ajuda, a pessoa fala assim: eu não posso. Imagina você no Hades. Imagina você lá nesse lugar, você fechar o olho e você ver que você está naquele lugar de tormento. Tudo só porque quisemos viver a mundo nessa terra passageira. E Abraão falou assim: tem um grande abismo, filho meu, entre nós e vocês, porque o que está aqui não pode passar para lá, e o que está lá não pode passar para cá. Você já imaginou escutar do profeta essas palavras? Porque pai Abraão para eles era o pai da antiguidade. Pai Abraão para eles era um Deus praticamente, meus amados irmãos. E ele vendo ali o Senhor, né? Mas ele não se abateu, ele ficou caçando motivo para sair dali. Ele pensava com ele assim: mas o Senhor é misericordioso, eu vou arrumar um motivo para ele tirar eu daqui deste lugar. Ele falou: Senhor, mas eu tenho 5 irmãos lá, Senhor. Vamos você ver como é que no inferno ele está lembrando tudinho que tem aqui dentro. No inferno não
está esquecido, morreu, acabou. Muitas pessoas falam, não, morreu, acabou. Morreu, descansou. Será que descansou mesmo? Quantas pessoas ali que estava amigo desse rico, foi no velório, chegou lá e falou assim, coitadinho, ele era um homem bom, né? Ele era um homem perfeito, ele está descansando uma hora dessa. Morreu, acabou. Morreu, acabou, será mesmo? Será que foi isso que Jesus falou aqui? Morreu, acabou? Glória a Deus. Às vezes essa palavra é dura. Às vezes essa palavra que o irmão está falando é dura, meus amados irmãos. Mas não é uma palavra para nosso ego. É uma palavra para nós livrar nós desse lugar que existe, que o próprio Jesus falou. Não foi homens. Eu repito, falar, não foi homem que falou que existe esse lugar. Foi Jesus Cristo de Nazaré. Se nós cremos em Jesus, nós sabemos que foi quem foi que falou. Ele falou assim, pai Abraão, mande lá, meus irmãos estão na mesma bagunça que eu estava. Eles é rico também. Eles estão se prostituindo, eles estão mentindo, eles não se arrependeram. Peça que um dos mortos vai lá e avisa eles. Nesse exato momento ele queria ali que Abraão ressuscitasse ele de volta, né? Para ele ir lá correr e falar para os irmãos dele. Não, eu vou fazer essa jogada porque quem sabe o pai Abraão me ressuscita, eu vou lá e falo para os meus irmãos, né? Porque eles vão vir para cá. Mas não era só por causa dos irmãos. Era para eles saírem daquele tormento. Era para eles se livrarem daquele tormento. E o pai Abraão, o que ele disse para ele? Não. Lá eles têm a lei de Moisés. A lei de Moisés. Glória a Deus, aleluia. Não adianta, meus amados irmãos. E ele fala assim: lá eles têm profetas que estão pregando a palavra de Deus. Eles têm lá, está lá. E ele ainda fala assim: não, mas não adianta, só isso não vai resolver. Mas o pai Abraão fala assim: nem que alguém ressuscitaria dos mortos, eles não iam acreditar. Eles não acreditam. Porque Jesus, meus amados irmãos, ele sofreu na cruz e ressuscitou. E é poucos que acreditam no poder dele. Muitas pessoas acreditam em Jesus, mas não querem se arrepender dos pecados. Porque esse rico, ele conhecia também a Deus, mas ele não se arrependeu dos pecados dele. Às vezes ele poderia até fazer uma coisinha ali que ele achava que era certo, né? Mas não se arrependia. Porque o Senhor Jesus, ele quer que nós se arrependemos dos nossos pecados. E quando nós se arrependemos dos nossos pecados, automaticamente o nosso nome é escrito no livro da vida, como foi de Lázaro. Quem que quer ir para o inferno? Hoje, se você sair na rua, não importa quem, um rico ou um macumbeiro, um feiticeiro, você fala para ele: você quer ir para o inferno? Ele fala: não quero. Ninguém quer. Por quê? Porque hoje não é pregado mais sobre o inferno. Hoje é pregado só bênção e prosperidade. Mas bênção e prosperidade não vai livrar nós do fogo do inferno. Porque tanto que se livrasse, rico, o rico aqui, ele tinha ido direto ao céu. Mas quem que foi? O mendigo. Porque o mendigo, ele não se perdeu com as coisas do mundo. Não tem problema, meus amados irmãos, a gente ser rico, você ser rico. Não tem problema. Só que não pode esquecer que o mesmo valor que tem um mendigo para Jesus é um valor de um rico. Porque Jesus Cristo não vê pelo valor da pessoa, terreno, ele vê pela alma que ali está. Porque Jesus veio alcançar as almas. Ele não veio alcançar riqueza. Ele não veio atrás de riqueza, de bens materiais, porque tudo é dele. Até porque hoje em dia essa igreja prega só riqueza, porque estão querendo só riqueza. Só estão querendo andar de carro zero,
viajar, né? De só ostentar, comer pratos bonitos, gostosos, né? Mas isso é tudo tomado das almas preciosas de Jesus. E Lázaro, quantas vezes Lázaro, meus amados irmãos, devia ter chorado? Quantas vezes Lázaro deve ter reclamado ali e falado: Senhor, mas o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, por que eu sofro tanto? Por que eu sofro tanto? Mas o Senhor está com a nossa alma dentro de nós. O Senhor Jesus, se Ele quiser, Ele cura, se Ele não quiser, Ele não cura. Não tem como nós escolher o que o Senhor Jesus quer para a nossa vida aqui na terra. Não tem como. Muitas das vezes, de repente, Ele podia ter dado riqueza para Lázaro. Mas quem sabe Lázaro não ia se perder com essa riqueza. Quem sabe Lázaro não ia olhar para a riqueza e querer se perder também. Quem sabe muitas das vezes a gente quer sair do lugar que nós estamos. E muitas das vezes a gente pede para o Senhor tirar a gente desse lugar. Mas muitas das vezes, quem sabe, o Senhor não quer deixar nós ali. Ele quer, como ele disse para Paulo, uma enfermidade grande. A Bíblia não cita que enfermidade que ele tinha. Mas Paulo mesmo falou assim, que orou 3 vezes para que o Senhor tirasse aquela enfermidade dele. E o Senhor Jesus falou assim: Paulo, por que você se amexa, Paulo? Por que você fica pedindo tanto? Pois a minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça do Senhor Jesus basta sobre a nossa vida. Mas não podemos esquecer, meus amados irmãos, que depois dessa vida, depois dessa que estamos vivendo, que estamos aqui um olhando para o outro, existe uma vida eterna. Existe uma vida que não se acaba mais. Essa tem prazo. Às vezes 100 anos, às vezes 50, não sei, mas tem prazo. Quantas pessoas que nós conhecemos que hoje não estão mais aqui? Quantas pessoas que nós gostávamos, queriam que estivesse aqui, mas não está mais aqui? Quantas pessoas também que queriam ter escutado essa palavra que estamos escutando aqui hoje, nessa noite, mas não tiveram oportunidade? Glória a Deus. Né? Quantas pessoas, meus amados irmãos, que foram lá para o inferno agora, que estão lá, porque o próprio Jesus falou que existe. Se ele pudesse vir aqui agora e falar assim: escute essa palavra para nós, coloque ela dentro do seu coração para você não ir nesse lugar. Quantas pessoas não tem? Muitas pessoas já imaginou, se você fechar o olho num momento assim, pensar lá no inferno, aquelas pessoas que foram para lá sem arrependimento, que conheciam nós, falar assim: escuta, se converta. Quantas pessoas? Quantas? Só que, meus amados irmãos, aquele que vai para o céu não vê nada. Aquele que vai para o céu, se teve um parente nosso que foi para o céu, ele não está vendo nada, porque lá é paz. Lá é bênção, lá não existe sofrimento. Imagina você estar no céu e está vendo mais sofrer, que lugar que é de paz. Lá é paz, lá não tem sofrimento. Mas aquele que vai para o inferno, ele está vendo tudo aqui em cima. Ele sabe a palavra que foi pregada para eles se arrepender. Uma palavra dessa que foi pregada para nós essa noite, para todos nós, para que nós não deixemos a ambição deste mundo correr nosso coração. E se nós tivermos que se arrepender dos nossos pecados, e se arrependemos hoje, porque como o rico morreu, ele não soube que dia que ele ia morrer. Lázaro também não, mas ele teve que partir dessa vida. Então, que quando nós for partir dessa vida, meus amados irmãos, para Jerusalém, que nós estejamos prontos. O que pode frear nós hoje
O que pode impedir nós hoje, nessa noite, de não falar: Senhor, eu quero ir morar neste lugar, eu não quero ir para o inferno, Senhor. Meu Deus, quantas vezes, meus amados irmãos, eu pelejo na minha casa, falo para minhas crianças, para minha jovem, falo: filha, anda no caminho reto, saia da vaidade. Se a vaidade estiver te rondando, repreenda ela. Não deixe que o inimigo se aproxime, porque existe um inferno. Que pai que quer ver um filho no inferno? Aquele pai que tem a sã inocência na cabeça que existe um inferno não quer que um filho vá para o inferno. Vocês imaginam Jesus, que deu a sua própria vida para nós? Imagina Jesus Cristo de Nazaré vendo muitas almas, ele lá apagado na cruz, fala assim: eu rasguei tudo aquelas células, mesmo assim ele não se arrepende, mas não tem mais o que ele fazer. O que ele tinha que fazer, ele já fez. O que ele tinha que fazer por nós, ele já fez. Aqui, como foi ele mesmo falando ali para os ricos, ele quis dizer para aqueles fariseus que estavam pegados no dinheiro, porque mais para trás ele vai falar que os fariseus amavam o dinheiro. Amavam o dinheiro. Assim é essas igrejas de hoje em dia, meus amados irmãos. Eles amam o dinheiro mais do que a alma. Eles amam ver a igreja cheia, mas não para agressar a alma para o reino do céu, mas para alcançar fortunas e mais fortunas. Eles têm medo de pregar contra o pecado. Meu Deus do céu, do que adianta? Eu fico pensando numa igreja cheia e não pregar contra o pecado. Tem que ter igreja cheia, mas tem que pregar também a verdade que o Senhor Jesus pregou, para que essas almas vão morar no reino do céu, para que nós, a própria palavra fala mais conosco, que chega um momento que você ficar pregando essa prosperidade, o próprio pregador se ilude, o próprio pregador começa a entrar na cabeça dele, que eu acho que não é bem assim mesmo não. Ele se acostuma pregar aquilo, e quando vê, ele já está desviando o dízimo para um lado, quando vê, ele já está desviando essas ofertas para outro, quando vê, ele já está levando as ofertas dele para casa, quando vê, ele já não está ajudando mais a obra de Deus. Mas não importa, a igreja está cheia, né? Não importa, a igreja está cheia. Assim Jesus falava de rico: não importa. O rico falou: não importa, meu bolso está cheio, meu bolso está cheio, eu tenho tudo que eu quero. Mas Lázaro era sozinho. Mas o que era mais importante, que o nome dele estava escrito no livro da vida. Glória a Deus. Hoje, meus amados irmãos, eu lhe peço, você que não tem o nome escrito no livro da vida, acha que não tem, não deixe o acho te enganar. Se você fala assim: eu acho que eu não tenho o nome escrito no livro da vida, ainda está em tempo, ainda estamos respirando, ainda nosso coração está batendo. Temos tempo de falar: Senhor Jesus, eu te aceito como o único Salvador da minha vida. Escreve meu nome nesse livro, porque eu não quero servir mais outro, não quero servir mais placa de igreja, não quero servir mais outros deuses, eu não quero servir homens, mas sim o Senhor Jesus. Mas para isso, meus amados irmãos, temos que ter coragem. Para isso nós temos que ter coragem de rejeitar toda a riqueza, como o rico fez. Ele levou toda a riqueza dele. Ele levou toda a riqueza dele para o inferno. Ele não teve coragem de se arrepender, mas ele escutou essa palavra. Ele escutou a palavra de arrependimento. Então eu falo, meu amado irmão, você que está em dúvida de aceitar Jesus, aceita o Senhor Jesus, aceita Ele no seu coração. Não deixa o inimigo te engane, não
Não deixe que o inimigo tenta te fazer você caminhar, achar que está caminhando para o céu. Deixa o Senhor Jesus te mostrar a verdade. A verdade que o Senhor Jesus guardou para almas dele. Amém? Glória a Deus. Um louvor para a meditação do sermão. Que o sermão venha meditar no louvor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.